Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para a multidão que estava ali ouvindo as suas palavras. A parábola é uma história fictícia. E essa história, Jesus começa dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente na sua plantação, no seu terreno. E enquanto todos dormiam, veio um inimigo que semeou joio no meio do trigo e foi embora. O joio, ele é exatamente igual ao trigo, mas quando você passa a mão nele, querendo descascar para pegar sementes, não há nada além de palha. No trigo, quando você faz isso, caem aqueles grãozinhos, parece um pouco gergelim, um pouco maior, que são as sementes naturalmente do trigo. E Jesus continua a história aqui e os empregados procuram o dono e quando percebem que há joio no meio do trigo e falam, da onde veio esse joio? E o dono, muito sabiamente, reconhece que provavelmente algum inimigo fez aquilo. E aí os empregados perguntam, quer que arranquemos o joio? E o dono diz, sabiamente novamente, não, porque pode ser que ao arrancar o joio vocês também tirem fora o trigo. Então é melhor deixar crescer. E no tempo certo, no tempo da colheita, eu vou dizer para os que cortam o trigo que arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes para que seja queimado, e que o trigo seja recolhido no celeiro. Então esse evangelho que a igreja nos propõe para o dia de hoje, nos apresenta duas formas de agir e habitar nessa história que Jesus está contando. Ou seja, há dois lados aqui. O lado do dono, o olhar do dono, que vê além, e o olhar dos servos, que enxergam apenas o problema. Os servos se preocupam com um campo em que não haja, um terreno, uma plantação em que não haja ervas daninhas, ou seja, que não tenha plantado ali o que não presta, o que não tem serventia. O dono já não se preocupa com isso, o dono se preocupa com o trigo bom. E é exatamente isso que Cristo quer nos convidar aqui a enxergar. Enxergar sob a sua ótica. A ótica de Jesus, ela está fixada no trigo bom, de maneira que ele sabe conservá-lo, mesmo que em meio a ervas daninhas, mesmo que em meio àquilo que não presta. Então, as pessoas que têm aqueles maus hábitos, de verem defeito em tudo, de começarem uma tarefa, antes de começarem uma tarefa, já enxergarem só os problemas que vão acontecer ali, mas vai ter isso, mas isso aqui vai ser ruim, mas não vai dar certo, Não sei se você já teve essa oportunidade de trabalhar com alguém assim, e é um teste de paciência, porque mal a atividade começou e a pessoa já está dizendo que não vai dar certo, Ou aqueles que veem defeitos nos outros, então a pessoa só consegue enxergar problema no outro. Todo mundo tem um defeito, nunca dá para fazer nada com ninguém. Veja, esse é o olhar dos servos aqui da história. Deus não olha isso. Deus está olhando para aquele que é como o trigo no meio do joio. Aquele que está fazendo o bem, que está sendo bom, mesmo no meio da maldade, mesmo no meio ali do pessimismo. Ele está confiante em Deus, confiando no nome de Deus, na vontade de Deus. Então, não coopera com Deus aqueles que procuram limites e defeitos nos outros. Ao contrário, coopera com Deus aquele que sabe reconhecer o bem e que, junto com a igreja e a história, cresce silenciosamente. Então é Deus quem recompensa o nosso esforço, a nossa manutenção, digamos assim, de vontade e de espírito, mesmo quando tudo pesa contra, mesmo quando estamos ao lado de pessoas que não enxergam a situação como nós. Quando nós estamos baseados nele, ele nos recompensa, de alguma maneira. Eu não sou ninguém para te dizer como Deus vai te recompensar, mas fato é que ele recompensa. E aqueles que ainda não enxergam as coisas pela ótica de Deus, pela ótica de Cristo, precisam então aprender ainda a amadurecer, imitando-o e pedindo a paciência que só ele pode dar,
a visão das coisas que só Ele pode dar, a noção de trabalho com os outros que só Ele pode dar, para que pare de enxergar defeito em tudo, para que pare de enxergar dificuldade em qualquer tipo de situação. Às vezes nas coisas mais básicas que se vai fazer, vai pendurar um quadro na parede e a pessoa só vê dificuldade naquilo, só olha pela perspectiva ruim, né? Então, Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. E no meio do seu povo, no meio da igreja, nós temos aqueles que já estão maduros de alguma forma e os que ainda estão num processo de amadurecimento. Nós temos o joio e o trigo. E nós precisamos aprender a ser trigo no meio do joio. Nós precisamos, além disso, aprender a ter a visão de Cristo. A visão de que as pessoas, muitas delas ao nosso redor, precisam ainda amadurecer. Não é momento de sacá-las, de tirá-las. É momento de ter paciência para que Deus trabalhe no coração delas e, se for da sua vontade, elas sejam retiradas. Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. E isso precisa ser uma verdade para nós, uma realidade na nossa vida. E então, que nós possamos enxergar com os olhos do Senhor aqui, do dono da plantação, e não dos servos. Deus abençoe você. Até amanhã.